fazendo uma pergunta, o seguinte, né? Você esteve com o Fábio Faria, né? Viajando, né? Na missão 5G, né? Nas viagens da missão 5G, em vários países, em alguns continentes, Ásia, Europa, aqui na América dos Estados Unidos, e vocês certamente tiveram muitos aprendizados, né, acerca dessa questão, né, na missão 5G sobre essa tecnologia. Eu gostaria de que você falasse assim, informações importantes para que você possa tranquilizar as pessoas, que muitas pessoas às vezes não têm o conhecimento exato de detalhes que essa tecnologia pode oferecer, detalhes básicos que depois a gente vai abranger um pouco mais durante o nosso papo, mas que você pudesse tranquilizar as pessoas acerca do que essa tecnologia pode beneficiar através dessas reuniões que vocês tiveram em vários países, né? Explica um pouco para as pessoas sobre isso. Bom, Isaac, acho que é uma boa maneira da gente introduzir a nossa conversa. Quando a gente fez essas missões, né, a gente tinha basicamente três objetivos. Né? Em primeiro lugar, compreender em cada país desse como a implantação do 5G vinha ocorrendo, como esses países organizaram a implantação da sua rede 5G, né? Quais são os acertos e, sobretudo, quais foram os erros. Né? Essa foi a parte mais importante, aprender quais foram os erros que foram cometidos nesses países, para que a gente pudesse também não os cometer. Né? Em segundo lugar, compreender também, por meio de visitas a diversas empresas e fornecedores, como esse processo de desenvolvimento da tecnologia, os elementos mais importantes, tanto no desenvolvimento quanto na fabricação desses equipamentos. Né? Nós aprofundamos muito, por exemplo, as questões e a escassez de semicondutores, né, de chips no mundo, que está afetando o fornecimento de uma série de produtos, por exemplo, automóveis. Né? Os próprios automóveis está havendo uma escassez de chips e não está permitindo que várias fábricas produzam automóveis. Isso, claro, traz impacto para o 5G também nesse processo. E também, em terceiro lugar, né, nessas viagens, a gente buscava identificar quais seriam aí os interesses comerciais de cada país ou de cada grupo nesse debate, para que a gente conseguisse se posicionar adequadamente em relação a essas questões. Eu diria que foram essas três linhas e a gente, de fato, conseguiu extrair bastante informação relevante para desenhar e para fazer o nosso leilão aqui no Brasil. Essas informações, você poderia colocar algumas assim que fossem mais relevantes para que o público tivesse entendimento do público e que as pessoas soubessem um pouco mais dessa questão que vocês aprenderam nessas reuniões? Claro, por exemplo, quando a gente fala de 5G, muitas pessoas entendem o 5G como uma comunicação móvel, né? Um celular que vai acessar a internet, mas sobretudo, ele tem duas outras funcionalidades que são tão ou mais relevantes quanto essa do que um celular, por exemplo. A primeira é a internet das coisas. Né? O 5G, ele, diferentemente do 4G, que conectou pessoas, o 5G ele vem muito fortemente para conectar coisas. E a gente vê que boa parte do investimento em pesquisa e desenvolvimento e dos interesses comerciais está na produção de equipamentos para diversas áreas da indústria, ou áreas econômicas, segmentos econômicos, para conectar coisas. Então, são tratores conectados, são carros autônomos, e tudo isso vai ser exatamente o que traz de novidade o 5G. Diferentemente do que alguém pode pensar inicialmente, que seria mais uma tecnologia para você trocar de celular. O 5G é muito mais do que isso. E uma outra questão interessante do 5G também que é difícil aprender é que o 5G ele também é uma conexão importante como forma de conexão à internet fixa, não apenas móvel. Existem alguns lugares, e a gente está falando especialmente de periferias de grandes cidades, mas sobretudo também alguns centros urbanos, isso acontece muito no Brasil, em que você tem prédios mais antigos, em que você não consegue passar os cabos, você não consegue chegar com uma fibra ótica para entregar uma internet de alta qualidade para a pessoa que vive ali. Então ela fica sem internet, ela muitas vezes é obrigada a usar o 4G, né?
que tem um preço muito maior, uma qualidade às vezes menor do que uma conexão fixa. E o 5G ele é capaz de entregar de maneira sem fio uma qualidade igual, semelhante à de uma rede de fibra ótica que chega na sua casa. Então, essa aplicação de conexões fixas por meio do 5G é uma espécie de modelo que a gente vê se desenvolvendo em muitos países, né? Por exemplo, na Coreia do Sul, no Japão e também, especialmente, muitos países europeus que vêm trabalhando com isso para vencer, né, as dificuldades urbanísticas de levar internet para as pessoas por meio de cabos. Então, são informações bastante interessantes que nós trouxemos dessas missões.